Lei 5969. Paramos no artigo 133, seção 1, da sindicância. Artigo 133. Será instaurado processo de sindicância com rito previsto em regulamento quando não for possível a imediata individualização da conduta faltosa do preso ou da autoria do fato. Parágrafo 1. Na investigação preliminar, deve ser observada a pertinência dos fatos e a materialidade da conduta faltosa, inquirindo-se presos, servidores e funcionários, bem como apresentando-se toda a documentação pertinente. Parágrafo 2. Fim das diligências, é apresentado relatório ao diretor do estabelecimento penal com sugestão de arquivamento ou de conversão do feito em processo administrativo disciplinar comum ou sumário. Parágrafo 3. A instauração deste procedimento não pode ser invocada para suspensão ou revogação de benefícios. Seção 2. Do isolamento preventivo. Artigo 134. O diretor do estabelecimento penal pode determinar em ato motivado como medida cautelar administrativa, o isolamento previsto do preso por período não superior a 10 dias. Parágrafo 1. Na hipótese do caput ou de qualquer outra medida cautelar restritiva de direito, o preso que esteja no gozo de benefício, em especial trabalho ou estudo, é ouvido no primeiro dia útil subsequente pelo diretor do estabelecimento penal, que empreenderá diligência, se necessário, para apurar eventual justificativa apresentada pelo preso, decidindo fundamentadamente sobre a manutenção da medida cautelar. Parágrafo 2. O prazo do isolamento preventivo não pode exceder, inciso 1, a 5 dias no caso de prática de falta grave, inciso 2, a 7 dias no caso de prática de falta média. Parágrafo 3. Na hipótese de manutenção da eficácia da medida cautelar, o processo administrativo disciplinar deve ser instaurado dentro do prazo de duração do isolamento preventivo. Parágrafo 4. Até a deliberação a que se refere o parágrafo 3, é sempre que possível reservada a vaga de trabalho ou estudo do sentenciado, assim como a respectiva posição na classificação. Seção 3. Do processo administrativo disciplinar sumário. Artigo 135. O processo disciplinar sumário, com rito previsto em regulamento, é instaurado para apuração de falta de natureza leve ou média. Parágrafo único. O processo de que trata o caput é concluído no prazo improrrogável de 30 dias e desenvolve as seguintes fases, assegurado o direito de defesa. Inciso 1. Instauração. Inciso 2. Instrução sumária. Inciso 3. Julgamento. Seção 4. Do processo administrativo disciplinar comum. Artigo 136. O processo administrativo disciplinar comum é instaurado para apurar falta de natureza grave, de acordo com as disposições desta seção. Subseção 1. Da instauração. Artigo 137. A portaria de instauração do processo é elaborada pelo diretor do estabelecimento penal e deve conter a descrição sucinta dos fatos, constando o tempo, o modo, o lugar, a indicação da falta e as demais informações pertinentes, bem como a identificação dos seus autores com o nome completo e o respectivo número de prontuário. Artigo 138. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excede 90 dias, contados da data da falta prorrogáveis uma vez por igual período, em caso de estrita e comprovada necessidade. Subseção 2. Da instrução. Artigo 139. Cabe à autoridade que presida o processo elaborar o termo de instalação dos trabalhos e, quando houver designação de secretário, o termo de compromisso deste em separado, providenciando, inciso 1, designação de data, hora e local da audiência. Inciso 2. Intimação do acusado e de seu defensor, cientificando-os sobre o comparecimento à audiência na data e na hora designadas, podendo a defesa, no prazo de 10 dias, a contar da intimação,
Apresentar por escrito rol de testemunhas e provas que pretenda produzir. Parágrafo 1. Na impossibilidade de intimação do acusado, em decorrência de fuga, ocorre o sobrestamento do procedimento até a recaptura, o qual é informado ao juiz competente para conhecimento dos fatos. Parágrafo 2. Caso o acusado não possua defensor constituído, é providenciada a imediata comunicação ao setor de assistência judiciária do estabelecimento penal para designação de defensor público ou, na impossibilidade, acionamento do núcleo de prática ou assistência jurídica para assisti-lo. Parágrafo 3. Não pode atuar como encarregado ou secretário em qualquer ato do processo, amigo íntimo ou desafeto, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do acusado ou do servidor que registrou a ocorrência disciplinar. Artigo 140. As intimações ao defensor são enviadas preferencialmente por meio eletrônico. Artigo 141. Na data previamente designada, é realizada a oitiva das testemunhas constantes da ocorrência e as arroladas pela defesa, bem como o interrogatório do preso, seguido da defesa final por escrito. Parágrafo 1. A data da oitiva é designada com antecedência suficiente para permitir que as testemunhas arroladas pela defesa sejam devidamente intimadas. Parágrafo 2. A autoridade responsável pelo procedimento informa o acusado do direito de permanecer em silêncio e de não responder às perguntas que lhe sejam formuladas, sem que isso possa ser valorado em seu desfavor. Parágrafo 3. Encerrada a instrução, a defesa é intimada para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa final por escrito. Parágrafo 4. Somente devem ser consideradas para fins de formação do convencimento da autoridade julgadora quanto à existência da autoria e da materialidade da infração disciplinar e de quaisquer circunstâncias que possam repercutir na determinação de sanção mais gravosa as provas obtidas por meio lícito e submetidas ao contraditório. Parágrafo 5. A distribuição do ônus da prova obedece aos princípios e às regras que norteiam o processo penal. Artigo 142. Se o acusado comparecer à audiência desacompanhado de advogado, é-lhe designado pela autoridade defensor para a promoção de sua defesa. Artigo 143. A testemunha não pode eximir-se da obrigação de depor, salvo no caso de proibição ou impedimento legal. Parágrafo 1. O servidor que, sem justa causa, se recusar a depor, fica sujeito às sanções cabíveis. Parágrafo 2. As testemunhas arroladas são intimadas preferencialmente por meio eletrônico, salvo quando a parte interessada se comprometa a providenciar o comparecimento delas. Subseção 3 do relatório. Artigo 144. Apresentada a defesa final, o Conselho Disciplinar elabora relatório distinto. Artigo 144. Apresentada a defesa final, o Conselho Disciplinar elabora relatório sucinto no prazo de 5 dias, opinando fundamentadamente pela aplicação da sanção disciplinar ou pelo arquivamento e encaminha os autos para apreciação do diretor do estabelecimento penal. Parágrafo único. Nos casos em que seja comprovada a autoria de danos capazes de ensejar responsabilidade penal ou civil, deve a autoridade, em seu relatório, manifestar-se conclusivamente, propondo o encaminhamento às autoridades competentes. Subseção 4 do julgamento. Artigo 145. O diretor do estabelecimento penal profere decisão final no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento dos autos. Parágrafo 1. O diretor do estabelecimento penal pode ordenar, antes de proferir decisão final, diligências imprescindíveis ou esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2.
No caso de aplicação de sanção disciplinar, devem ser considerados o comportamento e a conduta do acusado durante o período de recolhimento, a causa determinante da infração e a relevância do resultado produzido. Parágrafo 3. Após a decisão final, devem ser adotadas as seguintes providências. Inciso 1. Ciência pessoal do acusado. Inciso 2. Ciência à defesa no prazo de 5 dias, preferencialmente por meio eletrônico. Inciso 3. Registro em ficha disciplinar. Inciso 4. Juntada de cópia do processo disciplinar ao prontuário do preso. Inciso 5. Remessa do processo ao juízo competente. Seção 5. Da prescrição. Artigo 146, declarado inconstitucional. Capítulo 7. Da classificação do comportamento e da reabilitação. Artigo 147. O comportamento do preso recolhido em estabelecimento penal é classificado como: inciso 1, bom; inciso 2, regular; inciso 3, mau. Artigo 148. Considera-se bom comportamento carcerário aquele decorrente da ausência de anotações de transgressões disciplinares no prontuário do preso. Parágrafo único. Equipara-se ao bom comportamento carcerário a conduta do preso cujo prontuário registre a prática de falta, porém com reabilitação posterior. Artigo 149. Comportamento regular é aquele cujo prontuário registre a prática de falta média ou leve, sem reabilitação de conduta do preso. Artigo 150. Mau comportamento é aquele cujo prontuário registre a prática de falta grave, sem reabilitação de conduta do preso. Artigo 151. O preso tem os seguintes prazos para reabilitação de comportamento a partir da data da prática de falta disciplinar. Inciso 1. 1 mês para falta de natureza leve. Inciso 2. 3 meses para falta de natureza média. Inciso 3. 6 meses para falta de natureza grave. Título 5. Do patronato. Artigo 152. O patronato público ou particular que se destina à prestação de assistência aos albergados e aos egressos será regulamentado por decreto do Poder Executivo. Com certeza eles vão colocar na prova que isso daqui vai ser regulado por uma lei complementar. Tomem cuidado, é decreto do Poder Executivo. Artigo 153. Incumbe ao patronato. Inciso 1. Orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Inciso 2. Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Inciso 3. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Inciso 4. Atuar em parceria com a FUNAP nos assuntos relacionados à inserção social. Inciso 5. Estruturar ações no que tange à retirada de documentação, apoio familiar e comunitário, articulação com os equipamentos e rede socioassistencial. Título 6. Das disposições finais. Artigo 154. Aplica-se subsidiariamente a esta lei, em suas omissões, o Decreto-Lei Federal número 3689. Calma aí, gente, tá passando um caminhão aqui bem na hora. De novo, título 6. Das disposições finais. Artigo 154. Aplica-se subsidiariamente a esta lei, em suas omissões, o Decreto-Lei Federal número 3689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. O Decreto-Lei Federal número 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal Brasileiro. A Lei Federal número 7210, de 1984, Lei de Execução Penal. E a Lei Federal número 11697, de 13 de junho de 2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Artigo 155. Todas as unidades prisionais têm seus regimentos próprios, que não podem violar esta lei e os demais normativos aplicados à espécie. Artigo 156.
Os dispositivos desta lei, inclusive os prazos nela estabelecidos, retroagem a partir da sua entrada em vigor. Artigo 157. O Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 dias. Artigo 158. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.